Quero saudar os irmãos na graça e na paz de Cristo Jesus. É bom estarmos aqui para bendizer o Senhor, que o nosso coração esteja de fato disposto e atento a servir ao Senhor com alegria nessa noite. Quando você cantar, quando você orar, quando você ouvir a leitura da palavra, busque estar em sinceridade diante do Senhor, busque ser sincero diante do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que Deus ama a sinceridade no íntimo. Então, coloque-se diante do Senhor. Você veio aqui nessa noite para adorar o Senhor. Você veio aqui nessa noite para bendizer o Senhor. Esse é um serviço de culto, é um serviço que é devido ao Senhor. Então, é para Ele, é para a glória dEle, é por Ele que nós estamos aqui. Então busque agora ao Senhor nesse instante. Queridos, convido-vos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 95, onde eu lerei este Salmo, você acompanha na sua Bíblia. Depois nós vamos de pé entoar o hino A Revelação de Deus. Salmo de número 95 nos diz assim a palavra de Deus: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos entoar a revelação de Deus.
dizer, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome para todo sempre. Te louvamos, Senhor, te exaltamos, te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é o Senhor de todo o céu, de toda a terra. O Senhor controla, Senhor, todas as coisas, tudo está patente aos teus olhos e estão na palma de tuas mãos. Por isso, ó Deus, nós, como igreja do Senhor, nos reunimos nesta noite para glorificar o teu santo nome, para dar glórias a ti, Senhor, pois só tu és digno de ser louvado e de ser exaltado. Nós te agradecemos, ó Deus, nesta noite, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer, por tudo que o Senhor está fazendo neste momento. Deus, queremos dar graças ao teu santo nome pela tua criação. Queremos dar graças ao teu nome, ó Deus amado, porque fomos feitos, ó Deus amado, por ti mesmo e para a glória do teu próprio nome, Senhor. O Senhor criou-nos e por isso é que estamos reconhecendo, Senhor Deus, a tua soberania. Te louvamos, ó Deus, e te rogamos nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Deus, nos dê nesta noite um coração que esteja atento à tua palavra, que possamos ouvir a tua palavra, Senhor Deus, que possamos entendê-la e possamos viver para a glória do teu santo nome. Deus, eu rogo a ti, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa tomar cativo nossos pensamentos nesta noite, Senhor, de tal forma, ó Deus amado, que possamos nos apegar tão somente à tua palavra, que nós possamos, ó Deus, deixar toda distração, tudo aquilo, ó Deus amado, que tenta roubar nosso pensamento, que seja repreendido no nome de Jesus Cristo, de tal forma, ó Deus, que nós possamos nesta noite estar com o coração atento à tua palavra, que nós possamos ouvir, guardar e obedecer, Senhor Deus. Ser com a tua igreja, ser com o teu povo, eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Ainda de pé, queridos, eu convido-vos a abrirem as suas Bíblias no texto do profeta Jeremias, no seu capítulo 18, para fazermos a leitura da exposição dessa noite, que está do versículo 1 até ao versículo 17. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 17. Assim nos diz a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, que eu estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um de seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, sobre quem ouviu tal coisa? Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, e a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo,
Todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimado incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Como o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Vamos orar ao Senhor. Bendito Senhor, aqui estamos nós, com muito temor e tremor, buscando a Tua face, que o Senhor, ó Deus, por misericórdia e graça, fale ao nosso coração através da Tua palavra, que na explanação dela nós sejamos capazes de ouvir a Tua voz no poder do Teu Espírito. Pedimos por misericórdia e graça sobre nossa vida e o fazemos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Valeu, irmão, obrigado. Meus irmãos, quando eu era criança pequena, eu cresci num bairro, numa cidade, e no meu bairro, bem próximo da nossa casa, algumas ruas atrás, havia uma olaria, uma fábrica de tijolos de argila. E eu e meus irmãos gostávamos de ir na olaria para a gente pedir pedaços de argila, porções de argila para o oleiro que tinha lá. E com aquele barro que a gente buscava, nós fazíamos cidades, casas, carros, pessoas, moldávamos aquele barro da forma como nós quiséssemos. Teve um irmão meu até que fez um busto, uma vez num trabalho de escola, e eu me lembro até hoje da cara horrível que ele fez, mas, enfim, ele fez um busto de um homem, o rosto, a cabeça e parte do ombro, feita de argila. Ele ganhou nota 10 na época. Era divertido a gente ir na olaria, era muito bacana, e era uma coisa fascinante. Eu ainda consigo lembrar do ambiente da olaria. Quando a gente entrava, a gente percebia que o chão da olaria era coberto de barro. Havia umas estruturas rústicas, ela era construída com madeira, e havia também, numa parte, as formas que eram onde era colocado barro para a fabricação de tijolos. Havia um grande forno que ficava sempre aceso, um forno também de barro. Mas o que a gente mais gostava era de pisar na argila, aquela argila fria, ainda úmida, e que estava por toda parte, e a gente pisava descalço naquela argila. Era muito bom, a gente chegava todo argilado em casa. Mas o mais impressionante das minhas lembranças com relação à olaria era do oleiro. O dono era um português, eu não me lembro, eu até perguntei para os meus irmãos como era o nome do oleiro, e todo mundo disse: só sabemos que ele era português, então não consegui, deve ser Manuel, ou alguma coisa assim. Mas o fato é que tinha um português, e ele era um homem alto, já calejado, envelhecido, e a coisa que eu ficava muito impressionado é que ele ficava o tempo todo melado de barro. Então, era barro para todo lado. Tinha barro na roupa, tinha barro na sobrancelha, tinha barro no rosto, no cabelo. Em todo lado dele, em todo lugar que se olhar, tinha barro. E isso me impressionava. Então, era impossível olhar para aquele homem e sem perceber que ele era oleiro. Porque quando você olhava, você dizia: ué, esse camarada é oleiro. E naquela época, irmãos, parecia algo apenas como uma brincadeira de infância, mas hoje eu percebo que havia ali uma profunda ilustração espiritual. E uma das coisas que hoje eu percebo e que eu posso tirar como lição é que o barro não possui forma própria.
O barro não tem uma forma própria, ele não tem uma visão própria. O português fazia do barro tijolos. Eu e meus irmãos fazíamos carrinhos, fazíamos pessoas, fazíamos carros. E é exatamente isso. O barro, na verdade, toma a forma de quem lida com ele. E queridos, exatamente eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta em Jeremias, porque nós vamos ver que é exatamente sobre isso que fala o nosso texto. Aqui, Deus envia um profeta também para uma olaria. Ali não se fazia tijolos, mas se fazia vasos, né? Vasos. E Deus faz isso num dos momentos mais graves da história de Judá. Mas observe, Deus não manda o profeta para o templo, Deus não manda o profeta para o palácio, Deus não manda o profeta para os sacerdotes, Deus manda o profeta para uma olaria. E ali o texto vai mostrar que no meio dos barros, ele vai falar das rodas, né, que o barro fica ali rodando para que os vasos tomem forma, as rodas e os vasos que estavam sendo moldados ali. E é nesse ambiente que Deus entrega ao profeta uma das mensagens mais profundas sobre sua soberania. Mas também não só sobre soberania, Deus também entrega uma mensagem sobre disciplina e sobre arrependimento. E essa é uma das mensagens mais poderosas, uma das figuras mais poderosas do Antigo Testamento. Porque o foco de Jeremias 8 aqui não é falar sobre barro, é sobre como Deus trata os homens, como Deus trata as nações, como Deus trata os corações diante da sua palavra. É sobre isso que esse texto está falando. E o que torna essa mensagem ainda mais séria é esse contexto, ou o contexto em que ela foi entregue. Jeremias está profetizando nos últimos dias ali do reino de Judá. A nação está vivendo um colapso espiritual profundo, e havia idolatria, havia corrupção moral, injustiça social, havia uma falsa religiosidade entre as pessoas e um endurecimento contínuo da palavra de Deus. O povo ainda possuía templo, havia templo lá, ainda realizava sacrifício, era um povo religioso que conhecia a Deus e ainda mantinha uma certa aparência religiosa, ainda tinha. Mas o coração desse povo estava longe de Deus. Isso já nos dá uma primeira lição para nos mostrar que nem sempre o que aparentamos ser para Deus é aquilo que realmente somos aos seus olhos. Então, no aspecto geral, você tem ali a Babilônia, que está crescendo como potência mundial, e nesse mesmo momento, nesse mesmo cenário, você tem uma Judá que está espiritualmente, continuamente, gradativamente, caminhando em direção ao juízo. E aí Jeremias é levantado exatamente nesse contexto. E para que Jeremias é levantado naquele momento? Ele é levantado para confrontar o pecado da nação e chamar o povo ao arrependimento antes que venha de fato a destruição. Mas Jeremias 18, irmãos, não pode ser entendido isoladamente. Se você for olhar o capítulo 17, Deus vai revelar o problema ali no capítulo 17. Lá no versículo 1 do capítulo 17, quer ver? Volte aí uma paginazinha. No capítulo 1 do versículo 17, fala que o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro gravado na tábua do seu coração.
Então, já no versículo 9, é aquele célebre versículo que diz assim: enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E ele desafia: quem pode conhecer o coração humano? Então, o problema de Judá, queridos, não era um problema superficial, momentâneo. E aí o que Deus vai mostrar é que Judá era como um barro deformado, sem forma. Então, quando chegamos no capítulo 18, aqui nós vamos encontrar uma disposição misericordiosa de Deus. Vamos encontrar misericórdia de Deus. Observe a figura. Ele está no capítulo 17, ele diz: vocês são um barro disforme. Mas no capítulo 18, ele diz assim: vocês ainda são um barro disforme, mas entendam, vocês ainda estão na minha mão. Vocês ainda estão na minha mão. E aqui é uma figura de misericórdia, porque o vaso ainda está na mão do oleiro. E ainda existe aqui no capítulo 18, um chamado ao arrependimento, ainda existe aqui uma oportunidade de restauração, ainda existe aqui uma advertência antes que o juízo venha. Mas, queridos, se você for caminhar um pouquinho mais e olhar no capítulo 19, você vai ver que o tempo fecha. A coisa fica diferente. Então, vai mostrar aqui uma cena assustadora. E no capítulo 19, vai mostrar que esse vaso, agora já com o seu barro já não cru mais, né? Mas já uma botija feita, um vaso pronto, esse vaso será quebrado diante de todos os anciãos de Judá e sem possibilidade nenhuma para reparo. É isso que está lá no capítulo 19. Isso significa que Jeremias, capítulo 18, é, antes de tudo, um capítulo que fala de misericórdia. O juízo estava próximo, é verdade, mas Deus ainda estava chamando. E é aqui que encontramos a grande tensão desse texto. E é exatamente a mensagem desse texto que nós acabamos de ler, que é: o Deus soberano que disciplina é o mesmo Deus que ainda oferece misericórdia para que o homem seja capaz de se voltar para Ele. É isso que Deus está falando aqui nesse texto sobre Israel, e certamente é o que Deus está falando para o nosso coração nessa noite. O Deus soberano que disciplina é o mesmo Deus que ainda oferece misericórdia para que o homem seja capaz de voltar para Ele. Então, o objetivo desse texto é mostrar essa soberania de Deus, que Deus soberanamente molda, disciplina, trata o homem conforme a sua justiça, mas de acordo com a responsabilidade que ele entregou a esse homem. E é isso que nós vamos ver nesse texto, a soberania de Deus na disciplina do homem. E, em primeiro lugar, irmãos, olhando os versículos 1 a 6, nós vamos ver esse agir soberano de Deus que trabalha o barro. Um Deus soberano, supremo oleiro, trabalhando o barro. No primeiro momento, o texto nos leva da palavra de Deus dita a uma imagem. E da imagem, Deus já nos leva para a interpretação dela. Jeremias, então, não recebe inicialmente aqui uma explicação. Mas por que eu tenho que ir para a casa do oleiro? Nada a ver, eu estava saindo para a igreja agora, eu estava saindo para o templo, eu sou sacerdote, logo eu não tenho que ir para a oficina de oleiro, coisa nenhuma. Eu tenho uma tarefa para fazer na igreja, eu tenho que comunicar a tua palavra a outras pessoas. O que eu vou fazer? Então, Jeremias não recebe nenhum aviso de Deus, ou nenhuma informação, nenhuma explicação de Deus. Ele só diz assim: dispõe-te e vai na casa do oleiro. Deus é assim, ele fala assim: vai e você tem que ir. Quando Deus diz vai, você tem que ir. Então ele diz assim: vai, dispõe-te e vai à casa do oleiro, aí no versículo 2. Então,
Deus queria que o profeta, aqui a gente já percebe de pronto, né? Deus queria que o profeta aprendesse algo observando, através da observação. E isso, irmãos, é muito significativo, porque muitas vezes Deus ensina aos seus servos não apenas por conceitos, mas por cenas concretas da vida. Quantas vezes nós aprendemos observando certas coisas? Jeremias, então, chega à olaria e encontra o oleiro trabalhando. Aí o versículo 3, a gente lê: e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Estava lá aquele moço trabalhando, talvez lá como o português, fazendo lá o seu serviço. E talvez esse português aqui de Jeremias, ele nem tenha visto Jeremias, mas ele estava lá, entregue a sua obra. Ele estava ocupado, estava atarefado, ele estava concentrado no seu trabalho. E a cena aqui é bem simples, mas é carregada de significado. Então, o oleiro trabalha, e essa palavra aqui, entrega o seu trabalho, mostra essa questão da concentração, mas também de uma continuidade, ele fazendo a sua obra. Então aqui há uma intenção nos seus movimentos, há um propósito em suas mãos, nada aqui é aleatório, nada aqui, nenhuma dessas figuras, nenhuma das palavras colocadas aqui é jogada fora. E aqui está a primeira grande verdade desse texto: Deus não governa a história de maneira desordenada e impulsiva. É isso que, de pronto, que o profeta percebe. Tudo tem um propósito ali naquela cena. E assim como o oleiro trabalha no barro conscientemente, que é o que ele está fazendo aqui, Deus está governando soberanamente a sua criação, as nações e o seu povo. E é isso que o profeta vai entender daqui mais um pouco. Mas então o texto apresenta um problema, e aí que Deus começa a meio que explicar ao profeta o porquê que ele foi ver aquela cena. Aí no versículo 4, Deus chega diretamente para ele e fala assim: Jeremias, você está vendo isso aí tudo aí? Você filmou aí? Você pegou a ideia, pegou a visão? E aí ele diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Deus disse: olha, você está vendo? Teve um problema. Eu fico até imaginando o profeta chegando lá, Jeremias, ia dizer Isaías, mas Jeremias chegando lá, e aí ele olhando aquilo com atenção, e aí de repente aquele vaso que ele podia estar até admirando: uau, que trabalho bacana, que legal, e aquilo acaba, e aquilo quebra, aquele vaso quebra, e talvez aqui o profeta tenha até tomado um susto, mas o vaso quebrou. Mas ele percebe que há uma continuidade. E aqui, irmãos, sem querer alegorizar, obviamente que não, mas a visão do vaso estragado aqui, naquele momento não faz sentido para o profeta, mas logo isso vai fazer sentido para ele, porque tem a ver com o que ele havia mostrado no capítulo anterior. Se você olhar lá no capítulo 17, no versículo 9, ele vai falar: enganoso é o coração, aquilo que nós já falamos, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Deus vai mostrar para Jeremias que esse barro aqui representa Judá. Judá que está endurecida, Judá que está rebelde, Judá que está deformada pelo pecado, Judá que está resistente às mãos do oleiro. E aqui nós devemos tomar um cuidado para não interpretar mal o texto. Jeremias 18 não apresenta aqui um Deus arbitrário, manipulando pessoas mecanicamente. Não é essa a mensagem aqui. O contexto do capítulo mostra que havia um povo moralmente responsável diante de Deus. Eles não eram: mas Deus pegou e está dizendo que vai destruir, tadinho do povo. Não. Deus está falando de um povo que é moralmente responsável por aquilo que eles fazem. O barro se estraga aqui, e a ideia é que, porque Judá resiste continuamente ao Senhor. Judá era o barro estragado. Era o barro estragado.
mas o texto ainda é marcado pela misericórdia. Olha só, no versículo 4, vai dizer que aquele oleiro, diante do vaso que se estragou, né, ele torna a fazer dele outro vaso. E aí é interessante que ele, na partezinha do versículo 4, ele diz assim, ele faz outro vaso segundo bem lhe pareceu, conforme ele quis. Isso te lembra alguma coisa? Às vezes, Deus faz isso com a gente, né? E, aliás, na verdade, Deus sempre faz isso com a gente. Deus faz conosco segundo o que Ele quer. A gente estraga às vezes, mas Deus nos refaz segundo o que Ele quer. E aqui, eu entendo que essa frase aqui é central. O vaso aqui ainda não foi descartado, ele ainda está nas mãos do oleiro, ainda que existe uma oportunidade de arrependimento, e isso faz toda a diferença nesse contexto de Jeremias, porque no capítulo 19, como eu falei, vai mostrar o vaso sendo quebrado sem reparo, mas aqui Deus ainda está chamando ao arrependimento. Então, embora a soberania divina aqui não aparece apenas no direito, ela também aparece na paciência em continuar trabalhando o barro. Deus é soberano por direito, mas essa soberania de Deus é uma soberania paciente. E aí o versículo 6 traz uma interpretação da imagem. E aí Deus joga e desenha para o profeta o que ele está querendo dizer. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu imagino que, nesse momento, o profeta gelou a espinha, porque ele falou assim, você viu isso aí tudo aí? Tá, vi, Senhor. Pois é, desse jeito que o barro é na mão desse oleiro aí, são vocês na minha mão. Uau, isso deve ter gelado a espinha do profeta ali naquele momento. Então, Deus, nesse momento, afirma o seu direito soberano sobre Judá. Então, eu tenho direito sobre Judá. Judá é meu. A nação, naquele momento, imaginava que eles podiam tudo, que eles tinham uma autonomia espiritual. Eles estavam fazendo as coisas do jeito que eles queriam. Isso tem alguma semelhança com a gente hoje em dia? Às vezes nós não somos assim. Às vezes nós não achamos... A gente olha para a nossa vida, irmãos, a gente vê as nossas capacidades, a gente vê as nossas condições, a gente olha quem somos nós, a gente vê, eu trabalho, eu ganho o meu sustento, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu passo em concurso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou para onde for. Essa sensação de uma autonomia é muito parecida com o que aconteceu com Judá aqui. Eu cultuo a Deus do jeito que eu quiser, eu sou crente, o meu cristianismo é formatado por mim mesmo, e é assim que a gente, muitas vezes, pode pensar. Então, eles achavam que podiam manter a religião externa e resistir a Deus internamente. Mas Deus lembra para eles, vocês continuam na minha mão, vocês são meus, vocês continuam na minha mão. E essa é uma verdade confortadora para o quebrantamento, porque Deus é misericordioso. Mas também é uma mensagem aterradora para todo aquele que está endurecido, com o seu coração endurecido diante de Deus. Esse é um lembrete para mim e para você. É como se Deus dissesse, escuta uma coisa, você está nas minhas mãos, e eu posso te moldar do jeito que eu quiser. Então, há momentos em que Deus começa a pressionar áreas da nossa vida que nós, muitas vezes, preferiríamos manter intactas. Deus, muitas vezes, confronta pecados antigos. Deus desmonta a nossa autossuficiência. Deus
expõe a nossa religiosidade vazia. Deus quebra estruturas nas quais nós aprendemos a confiar, e às vezes confiamos nas estruturas mais do que Ele, e Deus quebra essas estruturas. E quase sempre a nossa primeira reação é pedir a Deus que pare esse processo. Queremos conforto sem transformação. Mas o oleiro não trabalha para aliviar o barro. O oleiro trabalha para moldar o barro. O oleiro não fica lá, eu não posso mexer no barro porque eu tenho que queimá-lo, eu tenho que moldá-lo, eu tenho que desfazê-lo, fazê-lo novamente. Não, o oleiro trabalha para moldar o barro. E então surge aqui uma pergunta inevitável. Se Deus é o oleiro soberano, como é que Ele responde quando Judá endurece ou quando Judá se quebranta diante das suas mãos? E é exatamente isso que nós vemos aqui no nosso segundo ponto. Deus soberanamente age com justiça diante da resposta do homem. Meus queridos, isso é muito importante. Está aí do versículo 7 ao versículo 11. Deus soberanamente age com justiça diante da resposta do homem à sua palavra. Saiba que a forma como você responde à palavra de Deus, você receberá também uma resposta justa do Senhor. E aqui nós chegamos ao centro interpretativo desse capítulo. Nos versículos 7 a 10, estão ali explicando a parábola do oleiro. Sem esses versículos aqui, Jeremias 18 pode ser facilmente distorcido, e que, na verdade, muita gente distorce. E aí vem as músicas, vem pregações motivacionais, vem alegorias. Olha, o barro significa isso, a unha do oleiro significa não sei o quê, e não sei o quê, começa essa coisa aqui. Então, muitos leem apenas como um barro na mão do oleiro. A gente vai cantar daqui a pouco. Vamos cantar mesmo? Vamos cantar daqui a pouco aquele cântico, vaso novo e tal. E, então, muita gente conclui. Então, já que nós somos vaso na mão do oleiro, então nós não possuímos qualquer responsabilidade diante de Deus. Sou um barro lá, Deus vai fazer o que quiser, então eu não tenho responsabilidade. Mas o próprio texto impede essa interpretação simplista. Observe, depois da imagem do oleiro, Deus aqui explica como administra a sua relação com as nações. Nos versículos 7 a 8, ele diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação, para a arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal. E logo depois, versículos 9 e 10 aí. E no momento em que eu falar acerca de uma nação, para edificar e plantar, se ela fizer o que é mal perante mim, então me arrependerei do bem. E aqui nós encontramos uma das grandes tensões da Bíblia. Deus é absolutamente soberano. E aqui, hoje, os meus alunos da classe de novos membros, eu sei que estão nadando de braçada aí, porque, não é, Kathleen? Deixa eu ver quem está mais aqui. Acho que é só Kathleen. Uai, só você sobrou, Kathleen. Ah, não, o Júnior está ali também. Então, nadando de braçada aqui, porque hoje a gente falou sobre antropopatia, né? Então, que é essa visão, essa figura de linguagem falando sobre essas expressões. E aqui tem uma antropopatia, Deus se arrependeu, mas eu não vou entrar nesse métier agora, não. Mas o fato é que aqui nós encontramos uma das grandes tensões da Escritura. Deus é absolutamente soberano, mas, ao mesmo tempo, o homem continua absolutamente responsável diante de Deus. Então, o texto, na verdade, irmãos, não está apresentando aqui uma contradição. Ele apresenta a responsabilidade moral
dentro do homem diante da soberania de Deus. Deus governa, mas o homem responde moralmente à palavra recebida por Deus. Isso significa que os anúncios proféticos possuíam um caráter pactual, um caráter pedagógico até. As ameaças de juízo não eram meras formalidades que aconteciam, eram chamados reais ao arrependimento. E foi assim que, e lá você vai se lembrar de Jonas em Nínive, né? Quando Deus chama e dizendo assim, olha, eu vou destruir Nínive. E ali não foi meramente informação, e Deus destruiu Nínive realmente. Mas observe que quando aquele povo lá de Nínive resolve voltar-se para Deus, aquela destruição prevista meio que passa sobre eles. E Deus não destrói aqueles naquele momento em que eles se arrependem, mas a palavra de Deus se cumpre sobre Nínive. Deus não volta atrás da sua palavra. Então, e assim agora é com Judá. Então nós precisamos entender corretamente o que é esse arrepender-se de Deus. O texto, então, não está ensinando aqui uma mudança no caráter de Deus. Não ensina que Deus erra, que Deus aprende ou que Deus muda os seus decretos. Números 23, 19 afirma assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus não é isso. O que Jeremias 18 está mostrando aqui, é mostrando Deus agindo soberanamente, com justiça e também com misericórdia, conforme a responsabilidade moral do homem. Entendeu? Deus, então, está dizendo assim, se você se arrepender, der ouvidos à minha palavra e se arrepender, eu vou agir com misericórdia na sua vida. Eu vou agir com misericórdia na sua vida. Não vou dar o mal que você merece, mas agirei com misericórdia. Mas se você não se arrepender, eu não vou agir com misericórdia sobre sua vida. Eu vou agir com justiça sobre sua vida. É isso que o texto está dizendo aqui. Quando o pecador endurece o coração, o juízo se aproxima. E quando há um arrependimento, a misericórdia é manifestada. Então, isso não muda o caráter de Deus, muda o tratamento pactual de Deus diante da postura humana. E é isso que o nosso texto mostra, porque Deus ainda estava aqui chamando Judá ao arrependimento. Veja, o versículo 11, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Jerusalém estava caminhando para o colapso, o juízo babilônico estava se aproximando, mas Deus ainda estava dizendo para ele, convertei-vos. Isso destrói duas mentiras espirituais muito comuns. A primeira mentira espiritual muito comum é o fatalismo. Se Deus é soberano, então minhas escolhas não me importam. Isso aí é o fatalismo. Nada que eu fizer vai mudar Deus. E Jeremias destrói isso. E a segunda mentira que esse texto destrói é o humanismo. Tudo depende da vontade humana. Somos nós que fazemos o nosso destino. O destino está nas nossas mãos. O texto também destrói isso. O Deus da Bíblia, o Deus desse texto, o Deus de Jeremias, é soberano, governa a história, disciplina o pecado e ainda responsabiliza o homem por sua resposta ou pela resposta à sua palavra. Toda vez que Deus confronta o homem através da palavra, Ele está chamando o homem ao arrependimento. Toda vez. Quando Deus adverte, quando Deus corrige, quando Deus expõe pecados, quando Deus desmonta a nossa autossuficiência ou disciplina a nossa vida, ainda assim, tudo isso é misericórdia de Deus. É Deus sendo misericordioso. Paulo vai dizer que o pai castiga ao filho a quem ama. Se não castigar, não é filho, é bastardo. Então, se Deus te deu um cascudo na vida,
dê um glória, louve ao Senhor, porque você é um filho que mereceu um cascudo e tem um pai amoroso que te deu. Glória a Deus por isso. O pior estado espiritual, irmãos, não é o de quem está sendo confrontado por Deus. O pior estado é de quem já não se importa com o som da voz de Deus. Há pessoas que ainda se sentem incomodados durante uma pregação, ainda são perturbadas pela palavra e ainda lutam internamente quando são confrontadas. Isso é sinal de misericórdia. Se você sente essas coisas quando a palavra de Deus é exposta a você, e há um incômodo, há uma dor, há uma angústia, há uma tristeza, há uma agonia, há uma preocupação, entenda, Deus está sendo misericordioso com você. Perigoso é quando o homem consegue viver em pecado sem desconforto espiritual. Aí é perigoso. Quando consegue ouvir advertência, mas sem nenhum temor no coração. Quando alguém perde a capacidade de temer diante da palavra de Deus, porque um coração continuamente exposto à verdade pode ou se quebrantar ou endurecer ainda mais. E aqui surge uma outra pergunta inevitável. O que acontece quando Judá, aqui no nosso texto, resiste continuamente à exortação de Deus? E é exatamente isso que veremos nesses versos finais aqui, de 12 a 17. Deus soberanamente disciplina os corações endurecidos. Deus soberanamente disciplina os corações endurecidos. Então, olha aqui, do versículo 12 até o 17, depois do chamado ao arrependimento, o texto vai apresentar aqui uma das respostas mais tristes de todo o capítulo. Versículo 12. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos conforme, de acordo com o nosso projeto. Deus, não adianta nada disso que você está dizendo. Eu já fiz os meus projetos, os meus planos, e eu vou executá-los. Não é isso que vai mudar a minha mente. E aqui, o problema já não é mais ignorância, mas é um endurecimento deliberado. Observe, Judá ouviu a palavra, Judá recebeu a advertência, Judá foi confrontada pelo profeta, mas mesmo assim ela decidiu permanecer em seus próprios caminhos. Essa frase aqui do versículo 12 revela um estado terminal do coração humano, com um coração que não consegue se quebrantar. Andaremos conforme os nossos projetos. Isso aqui é a autonomia pecaminosa do ser humano. Isso aqui é o coração que prefere a sua própria vontade do que a vontade de Deus. Jeremias 17 já havia revelado, nós lemos, enganoso é o coração. E agora no capítulo 18, esse coração endurecido se manifesta abertamente. Aqui está uma verdade dura, mas necessária, irmãos. O homem não permanece neutro diante de Deus. Ou ele se quebranta, ou ele endurece mais ainda. Por isso Deus responde, versículo 13, perguntai agora entre as nações, quem ouviu tal coisa? Pergunta entre os ímpios. Eu costumo dizer que o ser humano, nós seres humanos, somos capazes de dizer coisas e falar coisas para Deus que o próprio Satanás tem medo. O diabo tem medo de dizer coisas que nós não temos medo. Perguntai entre
as nações: quem ouviu tal coisa? Judá havia cometido aqui algo espiritualmente absurdo diante de Deus. Abandonar o Deus vivo para seguir caminhos falsos. O versículo 15 mostra: porque o meu povo se esqueceu de mim. E esse aqui é o centro do problema. O pecado nunca começa apenas num comportamento externo. Ele começa quando o coração perde o temor de Deus. Entenda, se você desviar do Evangelho, você não vai desviar de uma hora para outra, mas o seu coração vai sendo corroído devagarzinho, e você vai perdendo o temor de Deus até esquecer-se dele. Então, o juízo aqui é anunciado, versículo 17: espalhá-los-ei como o vento oriental. O vento oriental era quente, o vento oriental era seco, o vento oriental era destruidor. E a figura, então, aqui é apropriada para representar o exílio babilônico que estava se aproximando. E aqui o texto alcança um ponto solene. O mesmo oleiro que antes moldava o barro, agora está disciplinando o barro. E isso nos ajuda a entender o que vai acontecer no capítulo 19, que a gente não vai expor aqui. Mas no capítulo 18, o vaso ainda poderia ser refeito. No capítulo 19, o vaso será quebrado definitivamente. E a pergunta é: por quê? Porque existe um momento em que a persistência no endurecimento transforma disciplina corretiva em juízo consumado. Chega uma hora em que Deus não apenas dá uma disciplina corretiva, mas Ele cancela completamente. E isso nos obriga a enfrentar uma outra verdade desconfortável. A paciência de Deus, irmãos, não deve ser confundida com a aprovação divina. E a gente tem essa possibilidade de achar que, porque Deus está sendo paciente com a gente, Ele está aprovando a nossa vida. Muitos interpretam a demora no juízo de Deus como licença para continuar pecando. Essa é a verdade. Mas Jeremias mostra, então, aqui exatamente o contrário. A misericórdia desprezada aumenta a severidade do juízo. Cada sermão rejeitado, cada advertência ignorada, cada endurecimento voluntário torna o coração mais resistente à palavra de Deus, mais resistentes à mão do oleiro. E isso é muito sério, irmãos, porque um dos maiores perigos espirituais é ouvir continuamente a palavra de Deus sem responder a elas. Há pessoas que frequentam cultos, que conhecem a Bíblia, que ouvem sermões, que recebem advertências, mas que continuam endurecendo os seus corações. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O endurecimento, como eu disse, nunca acontece de uma vez. Ele acontece gradualmente. Cada resistência à palavra torna o coração cada vez mais insensível. Concluindo, irmãos, na casa do oleiro, Jeremias aprendeu que Deus não é um espectador distante da história. Deus governa, molda, confronta, disciplina e responde como soberano juiz à postura do homem diante da sua palavra. O problema de Judá não era a falta de religião. O problema de Judá era a resistência do oleiro. O barro endureceu. O barro endureceu. Jeremias 18, então, mostra que o mesmo Deus
que tem poder para quebrar, é o Deus que ainda oferece misericórdia antes do juízo. O vaso ainda estava nas mãos do oleiro, mas o capítulo 19 lembra que existe um momento em que o vaso endurecido será quebrado. Então, Jeremias 18 é um urgente chamado ao quebrantamento. O texto mostra a soberania de Deus, a responsabilidade do homem, a paciência divina, o perigo do endurecimento contínuo do coração. E aqui existe uma outra verdade que nós não podemos ignorar. A disciplina de Deus não é evidência ou ausência de amor. Muitas vezes, a disciplina de Deus é exatamente prova de que Deus ainda está trabalhando com paciência no meu coração. Deus continua trabalhando por aquele que lhe pertence. E a pergunta central desse texto não é: Deus é soberano? O texto deixa claro, sim, Deus é soberano. Mas a grande pergunta é: como que você está respondendo à soberania de Deus na sua vida? Há áreas na sua vida que precisam ser quebradas. Eu quero te convidar agora a você curvar a sua cabeça nesse instante e você fazer uma reflexão diante de tudo que você ouviu nessa noite. Há áreas na sua vida que ainda estão endurecidas, há pecados que estão sendo protegidos. Será que há ainda resistência à palavra de Deus? Será que há religiosidade externa sem submissão verdadeira? Talvez Deus esteja pressionando áreas de sua vida nesse momento. Talvez Ele esteja desmontando estruturas. Talvez esteja confrontando seu orgulho. Talvez esteja expondo pecados escondidos. E quase sempre, nessas situações, nós queremos apenas que Deus alivie nossa dor. Mas, queridos, enquanto Ele está soberanamente transformando nosso coração, às vezes essa transformação vai doer. Jeremias 18 ainda é o capítulo da misericórdia. O oleiro ainda está trabalhando. O chamado arrependimento ainda está sendo feito. A palavra está sendo pregada. Mas o texto também nos alerta: não continue sendo desobediente a Deus. O barro rebelde pode ser quebrado a qualquer momento. Enquanto a palavra de Deus ainda está sendo pregada, enquanto o coração ainda sente o peso da verdade, enquanto o oleiro ainda está trabalhando, não devemos brincar com a voz de Deus. Oremos ao Senhor. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, pela Tua eterna misericórdia, Senhor. Estamos diante de Ti, Senhor, a ouvir a Tua palavra, reconhecendo, Senhor, o quão grande e misericordioso Tu és, Senhor, o quão soberano Tu és. Reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez, a nossa fraqueza, Senhor, as nossas desobediências, Senhor, o quanto nós somos desobedientes, Senhor. Mas diante da Tua palavra, Senhor, queremos pedir ao Senhor que perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas desobediências, Senhor, e venha nos ensinar, Senhor, venha nos ajudar, venha, Senhor, nos orientar, Senhor, nos direcionar a andar segundo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Arrependendo dos nossos pecados, arrepender, Senhor, daquilo que a gente fazemos, Senhor, que carregamos conosco, Senhor, muitas das vezes, Senhor, no oculto do nosso coração. Mas queremos pedir ao Senhor que nos perdoa, Senhor, que nos fortaleça, Senhor, que nos sustente na Tua palavra, Senhor, que possamos ser obedientes ao Senhor, com temor ao coração, ao ponto, Senhor, de nos convertermos todos os dias e todas as horas, Senhor. Que quando errarmos, Senhor, quando andarmos contra a Tua vontade, possamos reconhecer o nosso erro, Senhor, e se voltar para Ti, Pai. Que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, entender que nós somos pecadores, mas não precisamos estar
pecando o tempo todo. Não podemos estar, Senhor, se acostumando, Senhor, com o pecado, se acostumando, Senhor, com as coisas erradas, Senhor, fazendo do pecado, Senhor, algo normal em nossa vida. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a se converter, Senhor. Que o Teu Espírito mova em nossas vidas, Senhor, a conversão, Senhor, diária, a conversão, Senhor, constante. Ó Deus, que a Tua misericórdia, Senhor, não se afaste de nossas vidas. Que possamos, Senhor, a cada amanhecer, nos voltar para Ti, Senhor, e nos arrependermos, Senhor, das nossas falhas. E glorificar o Senhor, porque a Tua misericórdia se faz presente em nossas vidas. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus.